Bom dia, irmãos. Vamos começar mais uma aula agora pela manhã e vamos começar com uma oração. Feche seus olhos aí onde você está, vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó Pai, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, Pai, pelo teu amor que nos sustém, Deus. Quero te apresentar essa aula nesse momento, ó Pai, que as minhas limitações não impeçam, Senhor, que o teu povo adquira conhecimento nesta manhã. Mais conhecimento da tua palavra, Senhor, mais conhecimento de ti, em nome de Jesus. Que os corações estejam abertos, ó Pai, que os olhos e o entendimento, ó Pai, estejam abertos, em nome de Jesus, para que possamos entender, guardar e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos começar uma lição nova, que é uma sobre oração. E nós vamos estudar a doutrina bíblica da oração, o contexto histórico, a origem, a doutrina e a eficácia na vida cristã. E hoje a primeira lição introdutória tem como título O que é oração? E antes de entrar na lição, eu vou falar um pouquinho. Em Jeremias 33:13 diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Então nós entendemos que não há uma vida cristã sem oração. Não há uma igreja forte sem oração. Não há uma família forte sem oração. Não há como você ter uma vida com intimidade com Deus sem a oração. E a Bíblia nos traz diversos exemplos de personagens bíblicos que oraram e que tiveram suas orações atendidas. Eu vou citar alguns exemplos, como em Gênesis 18, de 16 a 33, quando fala de Abraão, que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, então Abraão intercede para que Deus não destrua. Ele intercede pelo seu sobrinho Ló, né? E daí Abraão diz a Deus: Deus, se tiver 50 pessoas lá que vale a pena, você vai destruir a cidade? E Deus diz: não, não vou destruir. E Abraão continua: se tiver 45? Deus diz: não, não vou destruir. Se tiver 30, né? Se tiver 20, se tiver 10. E Deus diz: não, se tiver 10 justos, eu não vou destruir. E no verso 19, no capítulo 19, no verso 29 de Gênesis, a Bíblia fala que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou do que Abraão tinha falado. E daí ele livrou o sobrinho de Abraão, Ló. Ele tirou Ló do meio da destruição. Não permitiu que Ló, não deixou que Ló fosse destruído. Lembrando da oração intercessória de Abraão pelo seu sobrinho. Também tem em Êxodo 32, capítulo 32, no verso 11. Moisés intercede pelo povo de Israel, né? Deus fica irado com o povo e diz a Moisés: eu vou destruir esse povo teimoso, eu vou destruir todos eles e vou fazer uma grande nação a partir de você, Moisés. E daí Moisés intercede a Deus, né, pelo povo, e Moisés diz, fala até assim: Deus, lembra das tuas promessas, lembra das promessas que você fez a esse povo. E vão dizer: como assim? Um Deus tão poderoso tirou eles do Egito para fazer eles morrer no deserto? E Deus, e no verso 14, ainda do capítulo 32 de Êxodo, diz que Deus mudou de ideia por conta da intercessão de Moisés pelo povo. E ainda em 1 Samuel 1, capítulo 1, verso 10, conta a história de Ana, não é? Todo mundo conhece a história de Ana. E Ana chorou, e Ana, né, se lançou aos pés de Cristo e intercedeu e pediu a Deus por um filho. E no verso 19, do mesmo capítulo 1 de 1 Samuel, diz que Deus se lembrou de Ana e ouviu a oração dela e atendeu o seu pedido. Ainda em 1 Reis, no capítulo 3, no verso 9, tem a história de Salomão, né? Quando Salomão pede sabedoria a Deus. E no verso 12 desse mesmo capítulo 3, diz que Deus atende a oração de Salomão e não só deu a ele
sabedoria como também riquezas, não é? E ainda em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 36, tem a história de Elias. E Elias intercede a Deus pelo fogo, pede para que Deus derrame fogo do céu, para que o povo que estivesse ali reconhecesse que Deus é o Senhor. E no verso 38 desse mesmo capítulo 18 diz que Deus atendeu a oração de Elias. E ainda temos diversas orações de Davi, não é? E Davi intercede, e Davi louva o Senhor por diversas vezes. Ele pede purificação dos seus pecados, ele pede perdão pelos seus pecados. Ele pede um coração puro, pede um espírito reto, ele pede por quebrantamento. Enfim, na Bíblia tem diversos exemplos de personagens bíblicos que oraram ao Senhor. Mas o maior exemplo de oração intensa e profunda que a Bíblia nos traz é de Jesus Cristo. Jesus Cristo teve uma vida exemplar de oração e vamos estudar um pouco sobre isso hoje. Na nossa lição, traz aqui os versos de Marcos, capítulo 1, versículo 32 a 38. Marcos 1, 32 a 38, que diz assim: Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxe-lhe todos os doentes e endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes, acometidos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto. E ali começou a orar. Então, Simão e os companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, outros povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. E a nossa lição aqui traz, o que é oração? Ela faz esse questionamento. O que é oração? E a Bíblia, ela não nos traz uma resposta definitiva sobre o que é oração. Mas ela faz menções, como falei, de diversas pessoas que oraram por diversas vezes e que tiveram as suas orações atendidas. Mas, em especial no Evangelho, aqui nós podemos notar que Jesus estava orando, nesse exemplo que a nossa lição traz, em um dia muito agitado. Né? No começo do ministério de Jesus, Jesus teve que escolher os seus 12 discípulos, né? Tinha uma pressão social sobre ele, ele tinha ensinado nas sinagogas, ele tinha expulsado demônios, ele tinha curado pessoas. E ao final do dia ele foi para a casa de Pedro para descansar. E ao chegar lá, ele encontrou diversas pessoas, praticamente a cidade inteira estava lá. Metade da cidade estava lá e metade vinha seguindo ele. Então, muitas pessoas estavam ali. E mesmo cansado, depois de um dia muito cheio, Jesus ainda atendeu às necessidades daquelas pessoas e curou pessoas, expulsou demônios e ajudou pessoas ali. E isso foi de madrugada adentro, né? Ele passou a madrugada, entrou até a madrugada fazendo isso. E daí Jesus se afasta e foi para um lugar deserto para orar. E Simão Pedro e os discípulos, percebendo, né, que Jesus não estava ali, ele olhou, viu que Jesus não estava, procurou e foram atrás dele e encontraram Jesus orando sozinho, num lugar deserto. E eles, pelo que a Bíblia fala, eles meio que recriminaram Jesus. E disseram, como que você deixou todo mundo lá, deixou todo o povo para vir para cá? Para se isolar, para orar, sozinho, né? E a nossa lição aqui traz que, assim como Simão Pedro e os discípulos tiveram esse jeito de pensar, a nossa lição traz que hoje em dia também tem muitas pessoas que pensam dessa forma, que acham que orar é perda de tempo, né? Que orar você podia estar fazendo outra coisa, você podia estar sendo produtivo naquele momento. Afinal, a vida é muito corrida, não é? A vida de todo mundo hoje está muito corrida.
temos muitos afazeres, para gastar tempo em oração, para ficar sozinho, orando no nosso quarto, como a Bíblia nos orienta, podendo ser mais produtivo, podendo usar esse tempo para fazer alguma coisa. E a nossa lição traz isso como sendo uma coisa muito perigosa, né? Quando achamos que ser produtivos é melhor do que estar na presença de Deus, é melhor do que estar falando com o nosso Deus, expondo para Ele as nossas dificuldades, as nossas limitações, pedindo ajuda, pedindo orientação, apresentando o nosso dia, os nossos planos, os nossos sonhos. Enfim, a nossa lição aqui traz que antes de responder o que é oração, vamos ver o que não é oração. A nossa lição traz algumas coisas aqui relacionadas que não são oração. Orar não é um meio de fazer um negócio com Deus. Oração não é barganha. Deus não estamos fazendo negócios com Deus, né? Deus não é um mercador de bênçãos. Oração não é uma relação utilitária com Deus. Há pessoas que só oram quando precisam de alguma coisa. Há pessoas que só oram quando precisa que Deus resolva algum problema. E para algumas pessoas a nossa lição traz como sendo assim, Deus é como se a oração, falar com Deus é como se fosse um equipamento específico que você coloca na tomada quando você precisa e aí você usa. Depois que você usou, você tira da tomada, coloca num cantinho e só vai usar quando precisar novamente. E não é dessa forma, né? A oração não pode ser assim. Eu não posso orar só quando eu estou em apuros, eu não posso orar só quando as coisas estão muito ruins. Eu não posso orar quando eu preciso de algo de Deus, só quando eu preciso de algo de Deus. É isso que nós vamos aprender nesta manhã. A oração não é um ritual religioso, não é um monólogo vazio, sem sentimento, automático, com palavras repetidas, não é? Jesus até recrimina vãs repetições, não é? Então não é isso, é você expor o seu desejo, o que há no seu íntimo, e conversar com o seu amigo, né? Temos que ter uma relação com Deus de amizade, de conversar com Ele como um amigo que está do nosso lado, que escuta o que temos a dizer. E a nossa lição aqui traz, mas afinal, o que é oração? E traz uma definição de Henry Nouwen, não sei pronunciar, me perdoe, mas ele diz assim, que oração é um esforço intencional, concentrado, regular, visando criar um espaço para Deus. Vou ler de novo. Oração é um esforço intencional, concentrado, regular, visando criar um espaço para Deus. Ele diz aqui que oração é um esforço intencional. Então eu tenho que decidir orar, você tem que decidir orar. É intencional, tem que partir de você. A decisão de orar é sua. Diz também aqui que é concentrado, né? Requer um foco, requer uma concentração, requer que nós silenciemos a nossa voz, aquelas vozes internas que tentam nos distrair a todo momento, a todo instante, né? E diz também que é regular, requer uma constância, uma regularidade. Não dá para orar hoje e só voltar a orar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Não, isso tem que ter uma constância, isso tem que ter uma regularidade. Visando o quê? Visando criar um espaço para Deus. Então, esse é o grande objetivo da oração, é criar um espaço para Deus em nossa vida. Então, tem que ter uma intenção, tem que ter um esforço intencional. Eu tenho que me esforçar na intenção de orar. Tem que ser concentrado. Eu tenho que silenciar a voz interna para que não haja distrações. Tem que ser regular, tem que ter uma constância, uma regularidade. Para que tudo isso? Para quê? Para que eu consiga criar em minha vida um espaço para Deus. Vou ler de novo a frase dele. Oração é um esforço intencional, concentrado, regular, visando criar um espaço para Deus. Tudo que a nossa lição traz, que tudo com que a gente se relaciona, ocupa um espaço em nossa vida. Então, o que nos preocupa, ocupa espaço em nossa vida. O que nos empolga, ocupa espaço em nossa vida. O que chama a nossa atenção, ocupa espaço em nossa vida. O que nos faz sofrer,
ocupa espaço em nosso coração. E quanto mais nos preocupamos, nos ocupamos, nos tornamos mais, como que falo, sobrecarregados, né? Vivemos tão preocupados, tão ocupados que ficamos sobrecarregados. E quando a Bíblia nos orienta a quê? A buscar primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, isso está em Mateus 6,33. Então, nós temos que tornar o governo de Deus soberano em nossa vida, para que a gente tenha um relacionamento correto com Ele. Essa tem que ser a nossa prioridade. Tornar Deus soberano e termos um relacionamento correto com Ele. Deus é o primeiro lugar em sua vida? Então, o que devemos pôr em primeiro, não é? Se a Bíblia nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus, então a prioridade, o primeiro, a primazia, o primeiro lugar, a opção 1 ali, o top primeiro é buscar a Deus. E como nós conseguimos buscar a Deus, não é? Como que nós conseguimos ter uma intimidade com Ele? Se não através de Sua palavra, através de orarmos, de falar com Ele e mantermos uma intimidade com Ele. Então, na nossa vida, precisa ter um esforço, um espaço para Deus. Ele é a nossa prioridade. A nossa vida tem que ter um espaço para Deus, porque Deus é a nossa prioridade, né? Ao buscarmos primeiro a Deus, e Ele sendo o Senhor, Ele cuida de todos os detalhes. Ele vai acrescentando todas as coisas, todas as demais coisas, Ele vai acrescentando em nossa vida. Quando Deus não tem espaço em nossa vida, nós nos achamos senhores de nós mesmos, não é? Nós ficamos achando que a gente tem o controle de todas as coisas. E nós não temos controle sobre as circunstâncias, nós não temos esse controle. E ao abrirmos espaço para Deus em nossa vida e ao buscarmos Ele em primeiro lugar, demonstramos a Ele que Ele é melhor administrador do que nós, que Ele sabe melhor fazer do que nós. E confiamos que Ele sabe todas as coisas. Ele sabe fazer tudo. E Ele faz da melhor forma possível. Melhor forma que existe, né? Ele faz. Ele é o Senhor que controla todas as coisas. Nós precisamos passar o controle, tirar das nossas mãos e passar para Deus, sabendo que Ele sabe fazer todas as coisas. E Ele é o nosso Pai, Ele é todo-poderoso. E Ele nos ama. E Ele cuida de nós. E ao imaginarmos que controlamos as coisas, né, nós vamos ficando cada vez mais inquietos, vamos ficando exaustos, que é um serviço que não é nosso, não é? Não foi destinado para nós fazermos isso. E nós nos tornamos refém da nossa agenda, da nossa correria, não é? E assim como foi nesse dia de Jesus, ele estava cansado, mas nem por isso ele deixou de orar. E assim como nós temos uma correria, nós temos muitos afazeres, não é? E Jesus poderia continuar ali, curando pessoas, expulsando demônios, afinal praticamente a cidade inteira estava ali. Mas ele, tendo a prioridade na vida dele, que era Deus, e ele sabendo para que ele veio, que foi para, como ele diz aqui, para que eu pregue ali. Então ele queria ir para outros povoados, para outras cidades, para pregar o evangelho. Como ele disse, ao final do capítulo aqui, do versículo aqui, ele diz, pois foi para isso que eu vim. Né? E nós temos que entender qual é o nosso propósito. Por que nós estamos aqui? Se não para servir a Deus, para termos uma intimidade com Ele, não é? Para conhecê-lo melhor, para que Ele modifique em nós o que precisa ser modificado. E como que nós podemos caminhar junto com Deus e ter esse caminhar de qualidade, não é? De crescimento, de evolução, se não buscando a Deus, né? Se não buscando a sua face, o conhecendo melhor. Portanto, oração é um espaço, é um esforço intencional, concentrado, regular, que tem como objetivo criar espaço para Deus em nossa vida. E a vida vai continuar corrida, né? A vida vai continuar cobrando o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso talento. Enfim, a vida vai cobrar de nós o melhor, sempre, né? A gente parando um tempo para orar ou não. Não sei você, mas eu não consigo fazer tudo que eu programei no dia. Não consigo. Tenho um filho de 6 anos também, né?
Não consigo. Então, parando para orar ou não, eu não vou conseguir. Agora, se eu parar para orar, eu vou criar um vínculo maior com Deus, uma intimidade maior com Deus. E vou ter a tranquilidade de saber que eu deixei as coisas no controle da mão dele. Se eu conseguir naquele dia, tudo bem. Se eu não conseguir, eu vou conseguir no outro dia. E que vai dar tudo certo. Porque no final vai dar tudo certo. Porque Deus está no controle de tudo. E ele tem uma visão geral, né? Eu vejo ali, eu vejo o que está acontecendo no momento. Deus não, Deus vê uma visão geral, ampla, ele vê todas as coisas, ele contempla muito mais além do que nós contemplamos. E para que a nossa oração tenha o objetivo de criar um espaço para Deus em nós, vamos precisar aprender a passar mais tempo com Ele, né? Vamos aprender a estar com Ele. Vamos aprender a exercitar a percepção da presença de Deus em nossa vida. Vamos aprender a nos despir da nossa ilusão ao nosso próprio respeito. E vamos aprender a dizer como salmista: sonda-me, ó Deus. Conheces o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos caminhos, pelas veredas eternas. Não é? Então, ao orarmos, ao termos uma intimidade maior com Deus, nós vamos entendendo melhor até a sua vontade para nós, né? A sua vontade em nossa vida. Vamos criando com Deus um vínculo, uma intimidade. E ao abrirmos mão do controle que imaginamos ter sobre as circunstâncias, porque nós não temos, não é? Nós não temos o controle sobre as circunstâncias que nos cercam, nós não temos. Mas temos a ilusão de que temos. E ao orarmos e ao entregarmos a Deus, nós temos a convicção, ganhamos aí a convicção de que temos um Deus que é soberano e que controla todas as coisas. E aprendemos até a descansar no Senhor, sabendo que Ele nos ouve, que Ele nos guia, que Ele nos guarda, não é? Então, nós precisamos aprender a entregar a nossa vida ao Senhor, os nossos dias, as nossas circunstâncias. Vamos aprender a abrir mão da nossa própria vontade para fazermos a vontade de Deus em nossa vida. Sabendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, não é? Sabendo que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Não é quantas vezes eu quis uma coisa e hoje eu vejo que não dava para ser e eu queria, porque era a minha vontade. E ao entendermos e ao termos uma intimidade com Deus e compreendermos melhor a vontade dele para nós, nós vamos viver até com mais contentamento, não é? Com mais felicidade, com mais tranquilidade, conhecendo melhor o Deus em quem servimos. Vamos aprender a nos relacionar melhor com Deus como um pai que cuida de nós, um pai amoroso que cuida de nós. E nesse convívio nós percebemos muitas coisas boas que acontecem conosco, na nossa vida, na nossa caminhada, nesse caminhar diário com o Senhor Jesus Cristo, com Deus. A Bíblia nos traz a eficácia da oração, né? Deus nos criou e nos redimiu a fim de que tivéssemos uma comunhão com Ele. Oramos para falar com Deus sobre Ele mesmo, sobre nós, sobre nosso relacionamento com Ele e tudo o que existe e que acontece na sua criação. Apesar de Deus ser soberano sobre todas as coisas, a oração é muito eficaz. Eu já tive a ilusão de achar assim que, por exemplo, com o filho, né? Sei que os irmãos já sabem. Quando eu orava para ter o Natan, orei por 7 anos. Daí chegou uma época que eu acho que com uns 3 anos e meio, 4 anos, 5, eu comecei a pensar assim, não vou mais orar, não vou mais pedir. Porque Deus sabe tudo. Deus sabe que eu quero um filho. Deus sabe que eu não posso ter um filho. Ele pode me dar esse filho. Então para que eu vou orar? Se Deus é soberano, se Ele só faz o que Ele quer. E na minha cabeça eu comecei a achar isso. Depois eu mudei, voltei a orar novamente. Mas assim, a eficácia da oração não anula a soberania de Deus. Não anula. Deus determinou que os remidos orassem a fim de que as coisas acontecessem. Então, nós podemos modificar algumas coisas através da nossa oração. Deus nos atende como um pai amoroso. Não é porque Ele é soberano, e Ele é, não é?
A oração não desfaz, a oração eficaz, ela não desfaz a soberania de Deus. Deus continua soberano, tão soberano que ele pode até mudar uma situação através do seu poder e da sua soberania. Deus pode todas as coisas, até mesmo mudar uma situação, uma circunstância depois de uma oração sincera e em concordância com a sua vontade, não é? Pode ser que Deus tenha a princípio pensado em não me dar um filho, mas a minha oração, a oração do Flávio, a oração da minha família, a oração, né, dos meus amigos, de pastores que já passaram em nossa vida, que intercediam por nós. E Deus mudou os planos dele. Assim como quando Moisés, né, que Deus ia destruir o povo, lá em Êxodo, como já lemos, que Deus ia destruir o povo pela teimosia do povo, e Moisés pede a Deus e diz, Deus, não faz isso, não faz isso. E Moisés nem seria punido, não é? Porque Deus disse assim, eu vou destruir todo o povo, esse povo teimoso. E a partir de você, Moisés, eu vou fazer uma nova nação, uma grande nação. E Moisés podia dizer, Deus vai me poupar, não vou me preocupar. Não, mesmo assim, né, como bom líder, Moisés intercedeu pelo povo. E a Bíblia diz que Deus mudou de ideia por conta da intercessão de Moisés. Deus deixou de ser soberano? Não. Deus continua soberano e todo-poderoso. Tão poderoso que pode até mudar uma situação, uma ideia, um plano que seja de sua vontade. E também, ao orarmos, nós nos colocamos totalmente dependentes de Deus, né? Precisamos dele, precisamos da comunhão dele. E a oração nos aproxima dele. Ao orarmos, nós nos aproximamos de Deus. Nós criamos com ele uma comunhão, uma dependência, né? E nós assumimos ali, humildemente, que precisamos dele para viver, né? Precisamos dele nesse mundo que temos tantas dificuldades, tantas mazelas, né? Às vezes estamos tão entristecidos com algumas situações. E ao nos colocarmos humildemente diante do Senhor e pedir a Ele, rogar a Ele, e dizer a Ele que precisamos dEle, né? Precisamos da sua ajuda, Ele vem e nos socorre. E ainda ganhamos comunhão com o nosso Deus. Deus, como Deus controla tudo, Ele pode fazer o que quiser, né? Como falei, Ele pode inclusive mudar de ideia. Então, se pedimos coisas boas, então pedimos coisas boas para nós, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ninguém vai pedir uma coisa ruim, não é? Nós vamos pedir coisas boas mesmo, e é isso que a nossa lição aqui nos traz. Pedimos ao Deus Todo-Poderoso que haja em nosso favor. E em Tiago 5,16 diz que muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Então, meu querido, não esqueça de orar. Não esqueça de apresentar a Deus aquela dificuldade que você enfrenta. Não esqueça de apresentar a Deus a sua necessidade. Não esqueça de pedir a Deus mais amor, mais fé. Não esqueça de pedir a Deus pela sua igreja. Interceda a Deus pela sua igreja, para que a sua igreja seja cada dia mais forte, mais unida. Interceda pelo pastor. Interceda pelas lideranças da igreja. Interceda pela sua vida, pelos seus filhos, pela sua família. E Deus vai te atender, porque muito pode em sua eficácia a oração de um justo, como diz aqui em Tiago 5,16. E não é só pedir, né? Oração não é só pedir. Nós podemos agradecer em oração, nós podemos confessar pecados, buscar perdão, louvar e engrandecer o nome do Senhor através das nossas orações, como vemos em tantas orações do Davi, não é? Davi faz muito esse tipo de oração, de agradecimento, de confissão de pecados, não é? De louvor, de engrandecimento. Ao pedirmos a Deus algo, reconhecemos humildemente que precisamos dele e que confiamos nele e que dependemos da sua soberania e da sua bondade suprema. Então, ao orarmos com humildade, né, mais uma vez, aqui nos traz que nós precisamos orar a Deus com humildade, reconhecendo que nós não controlamos, reconhecendo que nós não podemos sozinhos, reconhecendo que não é pela minha força, né,
mas confiando em Deus, no Deus que pode todas as coisas, e que dependemos da sua sabedoria, porque não sabemos, não sabemos. Deus sabe de todas as coisas e Ele é bondoso em sua soberania. Então não podemos esquecer que quando não temos um pedido atendido, devemos ter em mente que nem sempre o que pedimos foi o melhor para nós. Né? Muito provavelmente que se você pede uma coisa há um tempo, né, há muito tempo e você não recebe, ou se você pediu uma coisa que queria que acontecesse num período e não aconteceu, é muito provavelmente que o Deus que sabe todas as coisas, que Deus que, em sua bondade, né, na sua soberania suprema, Ele sabia que aquilo não era o melhor para você. Então, por essa razão, o seu pedido foi negado, por amor a você. Não é por crueldade, não é porque Ele não quis, é por amor a você que Ele te poupa de algumas coisas. Ele tem sempre o melhor para nós. Como quando Ele se recusou a tirar o espinho da carne de Paulo. Lembra que está lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 9? Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus caminhos. Os caminhos dele são sempre melhores do que os nossos. Os pensamentos dele são sempre muito mais além do que os nossos. Precisamos orar com expectativa da resposta, não é? Precisamos orar vigiando, olhando com os olhos da fé, que seremos respondidos. Porque sendo da vontade de Deus, Ele vai nos atender e Ele vai responder as nossas orações. Então precisamos orar com expectativa, precisamos criar expectativa sobre nossas orações, sabendo que Deus vai atender e orar já vigiando ali, olhando com os olhos da fé, já vendo aquela coisa que você pediu ver a seu encontro. Terça-feira, na MCM, a irmã Luci Moura, de São Carlos, ela trouxe o estudo, né, terça-feira passada. E ela falou sobre 1 João, ela não foi esse tema, né, mas no meio do estudo ela citou esses versículos e me chamou muita atenção. Foi 1 João 5, do capítulo 14 e o capítulo 15, que diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, pedimos ao nosso Pai de acordo com a sua vontade e temos a certeza de que obteremos a resposta do nosso pedido. E como saber qual a vontade de Deus para a nossa vida, né? E é da vontade de Deus que eu ame mais. É da vontade de Deus que você ame mais. É da vontade de Deus que eu tenha mais fé. É da vontade de Deus que você tenha mais fé. É da vontade de Deus a salvação da nossa casa. Não é? Então, nós podemos orar nesse sentido. Temos muitas coisas a pedir. Mais alegria, contentamento, paz que excede todo o entendimento. Essas coisas Deus quer nos dar. É da vontade dEle. E nós temos livre acesso ao Pai. Então, nós podemos, em constância, com continuidade, dia a dia, pedindo a Deus que Ele nos dê, que Ele nos acrescente mais fé, que Ele nos dê mais amor, que Ele nos dê uma igreja forte, não é? Unida. Podemos pedir isso ao Senhor, sabendo que é da vontade dEle que isso aconteça. Então, esses pedidos nós podemos fazer na certeza de que Ele vai nos dar. Em Tiago diz que às vezes nós não recebemos o que pedimos porque não sabemos como pedir, pedimos errado, não é? E então a vontade de Deus é nos trazer. Deus tem prazer em responder as nossas orações. Deus tem prazer em nos atender. E sabendo e conhecendo mais a Deus, tendo mais intimidade com Deus, nós vamos saber qual é a vontade dele para nós. Nós vamos entender o que ele quer para mim, o que ele quer para você. Em conjunto, lendo a sua palavra, entenderemos ainda mais. Então fica mais fácil até a oração. A oração ser atendida, inclusive. Porque a gente vai pedir de acordo com a vontade de Deus para nós e não de acordo com a nossa vontade. Não de acordo com aquilo que eu acho, que eu penso, não é? Então, essa passagem aqui nos diz, essa passagem de 1 João 5, 14 e 15, nos diz que quando a gente pede o que a gente é da vontade de Deus, Ele nos dá, e nos dá com certeza que Ele nos dá.
Então, sabendo mais, conhecendo mais a vontade de Deus para a sua vida, você vai ter mais respostas de oração. A sua oração vai ser mais respondida, porque a Bíblia diz isso, não é? E nós acreditamos. O seu casamento, você pode orar pelo seu casamento, para Deus restaurar o seu casamento. É da vontade dele fazer isso, não é? Ter uma igreja forte, ter uma igreja unida, não é? Que Deus, é da vontade de Deus que você consiga evangelizar pessoas, que você consiga alcançar pessoas. Então, ora nesse sentido, pede a Deus estratégia. Paulo passava nas cidades criando estratégias, pensando ali como que ele poderia usar, aonde que ele poderia pregar, né? E orava e pedia nesse sentido. Porque é da vontade de Deus que a sua palavra seja propagada, não é? E nós precisamos orar com constância, sem desanimar. Não é orar hoje, aí daqui a um mês eu vou orar de novo, daqui a uns 15 dias eu oro de novo. Não, é com constância. É você orar todos os dias, sem desanimar. E orar a palavra de Deus, né? Não é para lembrar a Deus o que ele falou, porque Deus sabe o que ele falou, né? Deus não esquece. Em Números diz que Deus não é homem para se esquecer, nem para mentir, não é? Então não é para que Deus lembre do que ele falou, mas é para que a gente lembre do que Deus falou, não é? E que isso aumente até a nossa confiança em Deus, a nossa fé, não é? Conhecendo melhor a Deus, porque quando a gente lembra o que Deus diz, né, o que Deus falou, as promessas que ele fez, como ele agiu, como ele agiu em determinada situação com alguém, a resposta que ele trouxe para alguém, quando a gente lê a Bíblia, que a gente começa a entender como Deus, né, responde às orações das pessoas, como Deus atendeu a alguma situação ele não atendeu. E nós conseguimos ver através de sua palavra e ter mais conhecimento dele, não é? E aí a gente pode orar essas promessas. Então, se você vê uma promessa na Bíblia, se essa promessa é para você, porque como falei em algumas aulas, né, é muito bom a gente olhar o contexto histórico da época, olhar para quem que Deus falou aquilo, por que que Deus falou aquilo, que promessa que foi, se foi para um tempo específico, se foi para um povo específico, se foi geral, se serve para mim, se serve para nós enquanto igreja. Então, se tem uma promessa na Bíblia que serve para mim, que serve para você, que serve para a igreja, essas promessas, nós precisamos orar elas, né? E lembrar a Deus. Deus, lembra que você falou na sua palavra, não é? E lembrar Ele, não para que Ele se lembre de fato, mas para que a gente possa ter uma intimidade maior com Ele, para que a gente não esqueça do que Ele falou, das promessas que Ele fez e que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Ainda que em nossa lição diz que aprendemos a relacionar com a lógica da palavra de Deus. Aprendemos a nos comprometer com as mudanças que Deus já começou a realizar em nós. Experimentamos a cura para as nossas mágoas, ressentimentos, temores, vícios, que têm o potencial de arruinar as nossas vidas e até mesmo curas físicas. Olha quantas coisas maravilhosas nós conseguimos através da oração. E por vezes eu deixo de orar, por vezes você deixa de orar. E por vezes eu deixo de receber. E por vezes você deixa de receber. Você deixa de receber mudança e restauração de caráter e valores. Você deixa e eu deixo de experimentar curas de mágoas, de ressentimentos, de temores, de vícios que podem arruinar as nossas vidas. E até mesmo curas físicas. Por vezes eu deixo de receber isso só porque eu não oro. Por vezes você deixa de receber isso só porque você não ora. E como Jesus naquele dia era um dia cheio de demandas, cheio de expectativas, cheio de necessidades, mas antes de tudo e de todos, Jesus estava sozinho, abrindo mais espaço em sua vida para a vontade de Deus. E nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Precisamos orar para abrir espaço para Deus em nossa vida. A conclusão que a nossa revista aqui nos traz é que o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus nos ensina que Deus quer acrescentar recompensas em nossas vidas, mas para isso precisamos orar, abrir espaço para Deus. Assim, Deus poderá acrescentar em nós tudo o que precisamos. Jesus disse: mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta.
ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Então, que eu e você não deixemos de usar essa ferramenta maravilhosa, poderosa e eficaz que Deus nos deixou, que é a oração. Não esqueça de orar todos os dias a seu Pai, de criar um vínculo com seu Pai, de criar uma intimidade maior com seu Pai e pedir a Ele o que é da vontade dEle. E tenha a certeza que Ele vai atender a sua oração. E você vai receber coisas maravilhosas. E você vai viver de modo mais tranquilo, sabendo que o controle não está na sua mão, que o controle está na mão de um Deus Todo-Poderoso, que te ama e que cuida de você como um pai amoroso cuida de um filho. Então vamos orar nesse momento, encerrando a nossa aula de hoje. Pai querido, obrigado por essa aula, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque temos livre acesso a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque Tu escutas a nossa oração. Obrigado, Senhor, porque cada dia, Senhor, nós podemos aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática, Senhor, o que aplicamos. Nos ajuda, Senhor, a dia falar contigo, ó Pai, tendo a certeza que Tu nos escutas, Senhor, e criando expectativas, ó Pai, de que vem a resposta e a resposta vem de Ti. E sabendo, Senhor, que quando vem positiva, Senhor, é para o nosso bem. E que quando vem negativa também é para o nosso bem. Porque Tu nos amas, Senhor, e cuida de nós em todos os detalhes. Pai querido, que nós possamos, Senhor, dia a dia buscar primeiramente o Teu reino, Senhor. Para que todas as outras coisas Tu acrescentes dia a dia na nossa vida. Nos colocamos mais uma vez, Senhor, diante de Ti, aos Teus pés, humildemente, Senhor. Faz de nós o que Tu quiseres, ó Pai, como igreja Tua. Nos fortaleça, Pai, nos dirija, nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser.